Father in heaven, it's no secret at all. When you think of your children, how far they are from home. Two tender tears fall from your eyes, and your cries shake the world. Cannot bear to see you this way. Shalom Vrachá, tudo bem? Estamos começando por aqui mais uma vez, voltando depois de muito tempo com o programa Me'av Leben. A pedido de quem? A pedido da minha querida filha Ariela, que há muito tempo fala: pai, tá na hora de a gente voltar a fazer de novo, estudar, gravar, enfim. Então agora nesse momento nós estamos aqui em Israel, hoje bastante tempo sem gravar, eu vou voltar novamente a gravar a Parashá Shavua. Tem como objetivo esse programa, eu sempre falo, esse programa não é um programa proselitista, não é um programa feito para ensinar ninguém, até porque eu não sou rabino, eu não sou moré. É um programa feito especialmente para os meus filhos, para minha primogênita, que está lá no Brasil, não sei aonde, a Gabriela do Dani, ao Gabriel Kalev, meu segundo filho, a Ariela, Hesed e ao Eliave, Hesed agora. Então é um programa feito para eles, para a gente falar sobre a Parashá Shavua, pegar os assuntos da Torá e trazer para o nosso cotidiano, e esse é o programa que tem como objetivo deixar gravado, porque eu não sei um dia que eu vou partir dessa daqui para melhor, então para que fique registrado, para que eles estudem, uma roda de um bate-papo, uma mesa redonda, olho no olho, pai e filho. Então o objetivo é esse, é que fique perpetuado na internet, tá bom? Então depois de bastante tempo, aqui nós estamos novamente, Baruch Hashem, agora em Eretz Israel, morando aqui em nossa terra, passamos por muita experiência. Não dá para falar tudo, mas aos poucos a gente vai falando. Eu estou gravando hoje aqui em Israel. Hoje agora são 00:02 do dia 25 de junho de 2023. Estou voltando a fazer justamente isso agora. Hoje, Motzei Shabbat, saindo do Shabbat já, 00:00, primeiras horas do dia aí de domingo, no primeiro dia da semana. E vamos voltar a estudar justamente na Parashá de Balak, por incrível que pareça, né? Então vamos lá, vamos estudar. Hoje a gente vai dar uma pequena introdução, tendo como base Humash Gutnik, Rashi e algumas outras literaturas. Vamos embora lá. Primeiramente, você já conhece a história de Balak, né? A primeira pergunta que chega é o seguinte: essa porção é a porção número 40, porção 40 da Parashá, e a gente pergunta: quem é Balak? Quem foi ele? Quem é essa pessoa que aparece? É o nome de um rachá, de um pecador, alguém que não é judeu? Como é que a Torá pode dar um nome de uma Parashá para uma pessoa dessa? Como é que pode? Primeiramente, o Balak é chamado de filho de Tzipora, que a gente já sabe, já estudou junto, que Tzipora significa filho do pássaro. O que significa o filho do pássaro? Nossos sábios vão dizer através das Agadot e do Midrash que filho do pássaro porque ele se utilizava de pássaros. Ele, através do poder da magia, da feitiçaria, ele manipulava esses animais para trazer informações para ele. Se eu não me engano, tem também um outro Midrash que conta que ele tinha um pássaro que era um pássaro feito de prata, de ouro, alguma coisa assim. Isso me lembra muito do meu tempo quando eu era antigo e tinha um filme chamado Simba, e tinha um pássaro, uma coruja dourada. Mas enfim, isso fica um assunto para outro momento, e por isso ele é chamado de filho de Tzipor. Depois eu vou trazer um pouco mais de conhecimento sobre o que a Agadá fala sobre isso, mas só para a gente saber o que ele era. E naquele momento ele era o rei de Moab, ou de Moab, e a Parashá começa, vamos começar a ler aqui um pouquinho, só para a gente ver o que diz aqui, tá? A Parashá de Balak fala sobre o seguinte, ele fala: e viu Balak, ben Tzipor, filho de Tzipor, tudo que fez Israel ao Emorreu, e temeu Moab muito o povo, porque era numeroso, e fastiou-se Moab, por causa de Bnei Israel. Os nossos sábios vão dizer depois o que ele disse que viu, porque ele viu, e depois o povo todo viu. Calma, vamos embora lá. Vamos por parte aqui, tá bom? Primeiro a gente vai tentar explicar, papai, por que
porque a Parashá vem com o nome de Balaque. O que vai com esse nome desse camarada? Poderia a Torá dar um nome para eternizar o nome dele? Então vamos embora lá. Existe a pergunta então por que foi dado esse nome, tá bom? O nome de Balaque, um antissemita, um perverso, tá? Alguém que era contra o povo de Israel, né? Que queria eliminar o povo judeu, que Deus não permite. Então por que aí a Parashá vem então, traz essas ideias aí e bota o nome dele como Parashá? Ele olhou na Torá e criou o mundo, diz o Zohar. A Kabbalah traz pra gente que Hashem olhou para a Torá e ele criou o mundo. Então, sendo, os nossos sábios vêm explicando que sendo a Torá planta da construção do mundo, o mundo inteiro foi criado através da Torá, ocorre que até mesmo os Rechaim, as pessoas malvadas, aquilo que é mais baixo no mundo inteiro, eles são incluídos na Torá. Então preste atenção como isso daqui é muito importante. Diferente de outras religiões que dizem que existe o bem e existe o mal, existe Deus, existe um outro ser que luta contra Deus. No judaísmo isso não existe. Justamente Hashem vem trazendo, mostrando que até o nome de Balaque, o nome de Bilam, ele traz o que a gente lê algumas parashiot atrás sobre também o Korah, Datam, Aviram. Por que tem isso? Porque tudo é Hashem. Tudo é Hashem. A gente precisa exercitar isso, até porque os nossos sábios vão dizer, se você acredita que existe um outro poder, Hashem Shalom, está lutando, guerreando contra Hashem, isso é uma vodazara. Só existe Hashem. Ah, mas enquanto os anjos do mal, as outras forças negativas, isso também é Hashem. Tudo é Hashem. O problema é que a gente não está ainda com o nível de consciência, não estudamos o suficiente para entender que tudo é Hashem. Inclusive, as coisas ruins que acontecem contra a gente, isso são bravotas disfarçadas, eu já cansei de falar isso aqui para vocês. Então, incluído por que foi dado, está aqui a resposta. Os nossos sábios trazem essa resposta. Por que Balaque, nome de Balaque? Porque tudo está na Torá. Isso prova, na realidade, que tudo é Hashem. Inclusive as coisas mais baixas, o nome dos Rechaim, coisas mais baixas no mundo, ela existe. Tudo isso está incluso na Torá, ou seja, na obra da criação. Hashem criou tudo. Aí você me pergunta, Hashem criou o leão? Sim. Hashem criou a rolinha, a pomba? Sim. Hashem criou a barata? Sim. Hashem criou a minhoca? Sim. Hashem criou os bichos que pra gente são horripilantes, nojentos? Sim. Hashem criou tudo. Tudo foi Hashem que ele criou. E tudo isso está na Torá, porque Hashem olhou para a Torá para criar o mundo. Assim, portanto, o nome que é dado então para Parashá foi chamado de Balaque, indicando que até mesmo essa existência dos perversos habitantes do mundo, tudo isso está incluso num plano geral de Hashem. Isso faz parte do grande plano. O assassino, o Hasbe Shalom, os Rechaim, os Tzadikim, tudo faz parte de um grande projeto. Então, por isso que a gente tem que estudar bastante para poder entender e ter essa consciência que tudo é Hashem. Tudo foi Hashem que criou. Inclusive, se você estiver andando e deu uma topada, o pé doeu, quem foi? Foi Hashem. Tudo é Hashem. Tudo é Hashem. Só existe Hashem. E também a Torá vai nos ensinar que o mal que existe, papai, porque existe o mal, porque existem as coisas ruins. Então preste bem atenção. O mal, ele somente existe para se transformar em bem. Conforme está escrito lá em Mishlei, se não me engano, Provérbios, diz: e Hashem fez todas as coisas para si mesmo. Hashem fez tudo para ele, até mesmo o perverso no dia do mal, tá? E o Alter Rebbe vem explicar pra gente: o homem perverso se arrependerá de sua maldade e transformará sua maldade em dia. Isso está lá no Tânia, no capítulo 27. Assim também o Balaque, como ele, como está escrito na Torá, representa o bem que eventualmente resulta numa pessoa como Balaque, quando eles são transformados em bondade. Ou seja, a gente vai ver que por causa desse rachá, desse malvado, a gente acabou recebendo bênçãos, né? Então as bênçãos foram transformadas, as maldições foram transformadas em bênção. Então tudo é Hashem. Eu sempre falo o seguinte: há um tempo atrás o papai veio exercitando isso. Se uma pessoa machuca a gente, por que essa pessoa machuca a gente? Justamente porque a gente precisa perdoar, achando que a gente perdoe. Pra gente perdoar alguém, essa pessoa tem que machucar a gente. Como é que a gente não vai perdoar se ela não machucou? Para que a gente fosse livre de Mitzrayim, fosse livre da escravidão do Egito, a gente precisava ser escravo. Como é que a gente vai libertar um povo que não foi escravo? Então quer dizer, para que a gente cantaria Avadi Hainu, Hainu, a gente teve que ser escravo para ser livre. Então muitas vezes algumas coisas ruins, entre
que acontece com a gente é a oportunidade que a gente tem para fazer o bem, para revelar o bem. Quando o nosso irmão briga com a gente, quando a mamãe e o papai brigam, ou quando um amigo e o outro brigam, isso é a oportunidade que a gente tem para melhorar, para crescer, para perdoar, para evoluir e se tornar pessoas melhores. E a mesma coisa do teste. Porque existe o teste, a prova? A gente precisa do teste justamente para a gente saber se a gente sabe, se a gente vai melhorar. Senão não faria nenhum tipo de... não faria sentido ter o teste. Para que ter o teste? Justamente para que a gente mude e o bem se revele. Então o Hashem justamente traz isso já no início da nossa paraxá. Isso a gente nem entrou uma explicação. Por que existe o mal? Por que existe tanta coisa ruim no mundo? Se eu me lembro em 1990, 91, me lembro um amigo que eu estudava em Belém do Pará, ele era ateu. E ele dizia, se Deus existe, porque existe tanta fome e desgraça no mundo? Porque na África tantas pessoas passam necessidade? Ora, hoje a gente sabe que se tudo isso acontece, é justamente porque a Hashem está dizendo, olha, estou te dando a oportunidade para saber como é que você vai agir. Lógico que eu existo. O que você vai fazer frente a isso? Vamos continuar. Isso também nos traz que é o significado profundo da promessa da vinda de Mashiach. Mashiach também vai ser, a gente vai falar sobre Mashiach na paraxá desta semana. Mashiach está escondido aqui, tá bom? Que aparece justamente na Torá, tá? Nessa paraxá, como eu falei. Pois, com a redenção, nós testemunharemos, a gente vai poder ver a completa transformação das nações gentias, que realmente elas vão auxiliar, elas vão ajudar a gente a servir a Kadosh Baruch Hu. Papai, por que existem as nações? Todo mundo precisa ser judeu? Não necessariamente. Como eu já falei, a gente não é proselitista, né? Cada nação, cada pessoa tem a sua missão, seja como Benenoa, assim como judeu. Cada nação tem o seu papel e eles vão ajudar a gente. Eu me lembro uma vez que eu estava em Curitiba, teve uma pessoa que estava criticando uma outra pessoa, dizendo, mas essa pessoa é isso, é aquilo, ele é malvado e não sei o que. Começou a falar dessa pessoa e eu me lembro que eu peguei uma parte do Aleno Lechabé Aladon, que a gente fala. Eu falei, para de falar isso, para de falar Lachurhará, para de falar maledicência dessa outra pessoa. Por mais que você considere ele um brachá, uma pessoa ruim, mas preste bem atenção o que o Aleno fala, que nos últimos dias os maus regenerados regressarão para Hashem. Inclusive essas pessoas têm uma missão, eles vão mudar, existe uma promessa que vai mudar. Então a gente tem que ter paciência e estudar, porque quando a gente não estuda, a gente não tem esse nível de consciência, a gente precisa buscar esse nível de consciência, em vez de ficar somente julgando as pessoas. Eu falo isso por mim mesmo. Muitas coisas eu não entendi, você vai estudando, vai criando um nível de consciência maior, e aí você vai aprendendo. Uma outra coisa bem interessante é que justamente o Balak, ele representa os motivos perversos de um antissemita corrupto, contrários ao desejo de Deus. Porque o Balak vem justamente aqui mostrar o Bilam, o Balak, justamente para mostrar que existe aquelas pessoas que são antissemitas, que têm os motivos perversos, corruptos, contrários a Deus. Esse é o Balak, tá bom? Entretanto, com base no que a gente já falou, a gente já explicou, que o Balak também representa a transformação do mal em bem. O mal, ele consegue se transformar em bem. Ele é uma oportunidade. Eu já cansei de falar em outros vídeos que muitas vezes os problemas que vêm contra a gente são nada mais, nada menos do que brachot disfarçadas, bênçãos disfarçadas. A paraxá Hukat passada com essa paraxá Balak, elas trazem pra gente essas duas explicações, os dois caminhos do serviço a Deus. O caminho do justo, tá? Que a gente viu lá na paraxá Hukat, que fala sobre a gente servir a Deus sem questionamento das leis de Hukat, ou seja, Hukim, eu não entendo, mas eu vou servir a Deus. E do Baal Teshuvá, que é o Balak. Por que Baal Teshuvá? Ele era um Baal Teshuvá, papai? Não era Baal Teshuvá, mas o que os nossos sábios estão tentando dizer aqui é que ele tentou fazer o mal e acabou fazendo o bem. A princípio, somente isso daqui. A gente volta ao nosso próximo encontro falando sobre a primeira aliá. Isso foi apenas a introdução, tá bom? Para não ficar muito grande o vídeo. Shalom Aleichem, um beijo Gabriela Dudani, um beijo Gabriel Kalev, Ariela, Eliave, um beijo para vocês que estão aqui. O papai só voltou a fazer essas gravações graças a vocês, porque vocês pediram. E Bezat Hashem, a gente vai tentar gravar junto com Eliave e Ariela para ficar registrado, já que vocês gostam de participar. E todas aquelas pessoas que estão assistindo o vídeo, eu sempre falo
falo, esse vídeo foi feito para minha família, para meus filhos. Mas qualquer pessoa que esteja assistindo e se sinta beneficiado com essas palavras de Torah Mitzvot, que o judeu possa aprender, não comigo, que eu não sou moreno, não sou rabino, mas com as palavras da Torá e buscar crescer espiritualmente nisso. Se a gente puder contribuir de alguma maneira, Bezat Hashem, Baruch Hashem, e eu não judeu que esteja assistindo, que ele possa aprender um pouco mais sobre o universo de Akadosh Baruch Hu e tentar se conectar da maneira dele com Hashem, tá bom? Beijo no coração, meus filhos, e a gente volta ao próximo encontro. Shalom Aleichem, Lech Traut.